comunicação. Então vale a pena, né? Muito bom com a situação. Ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1982. Completou a residência em Clínica Médica, Imunologia e Alergia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em 88. Durante seus estudos, realizou cursos na Alemanha e na Suíça sobre a visão humanística dos pacientes e seus familiares. Diretora do Instituto Avanços em Medicina e médica voluntária do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Também médica do Hospital Israelita Albert Einstein e diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Mulheres Médicas do Estado de São Paulo e do Brasil. Arena Livre tem um prazer em receber a doutora Nise Yamaguchi, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Vamos falar sobre os avanços da medicina de precisão e, em especial, do tratamento do câncer e a proposta de fila zero nesses casos. Comigo na bancada, o deputado e médico Luiz Carlos Gondim, do PTB. Muito bem-vindo a esta Arena Livre, deputado. Bem-vinda, doutora Nise, mais uma vez ao estúdio da TV Alesp, em especial a esta Arena que é livre. Eu fiquei sabendo recentemente que a senhora ganhou um prêmio internacional, né, da Associação Mundial de Câncer. Eu queria que a senhora falasse do desempenho da medicina brasileira no combate a uma doença e se todos os pesquisadores estão irmanados mundo afora. Estou falando aqui no Canadá, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, o que os pesquisadores têm feito para combater, para prevenir, para vencer o câncer. Bem-vinda, doutora Nise. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e ser recebida por essa casa que tanto faz, né? Nós temos hoje uma grande preocupação que é com a medicina personalizada e de precisão. Então, o câncer, ele já não é mais a mesma doença para todos os tipos, não é um nome, ele tem subtipos moleculares. Então, dependendo das mutações genômicas, você vai ter tratamentos específicos. E uma das coisas que tem realmente cativado o interesse do mundo inteiro é o estudo do DNA, da célula tumoral. Quanto você herda de tendências para o câncer, com mutações de genes que nos protegem, então você passa a não ter genes que te protegeriam, e quanto você passa a ter genes mutantes a partir do cigarro, do álcool, a partir dos comportamentos de vida onde existem peroxidação lipídica por excesso de carboidratos, de calorias, e também pela falta de exercício e de sono. Então, existe hoje um escopo de prevenção possível, mas também de tratamentos. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não queremos ter a dificuldade que nós estamos tendo em que os pacientes e as pacientes não consigam fazer um diagnóstico precoce na nossa rede do SUS. Nós precisamos integrar melhor a prefeitura, o estado e a federação para que o paciente possa fluir dentro do sistema com mais agilidade. Então, o que acontece é que demora de 10 meses a 1 ano até que seja feita a biópsia, o diagnóstico. Então, essa é a fila que nós queremos que seja zero, e aqui o deputado Gondim nos apoiou completamente, fizemos uma audiência pública e queremos levar esse pleito em todos os níveis. Existem forças-tarefa já a nível nacional, mas de verdade eu acho que a gente precisa fazer uma catapulta, né? Fazer com que haja um desenvolvimento real desse projeto e que nós tenhamos eficiência. O prêmio veio coroar o seu trabalho e o trabalho dos médicos e pesquisadores brasileiros? Sim, foi principalmente pela minha ação no controle do tabaco. Nós fizemos aqui uma audiência pública, onde nós conduzimos as ações e fizemos a aprovação dos ambientes livres de tabaco no estado de São Paulo e também apoiamos a Convenção Quadro no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Depois, com a Presidência da República, ratificamos a Convenção Quadro contra o Tabaco, que deu uma série de leis que vieram trazer um apoio total à cessação do tabagismo no Brasil. Que maravilha. Muito bem-vindo a esta arena, deputado Luiz Carlos Gondim, deputado e médico. Exatamente. Fala balizada aqui. Bem-vindo, deputado. É um prazer muito grande estar aqui com você, Nise. Nise, né? Nise. Exato. Nise. Jorge, é importante a gente estar nessa arena livre porque eu sou médico e estou deputado. E como deputado,
você vê que a saída da medicina é uma medicina preventiva. Hoje você está trabalhando com genoma, mas a medicina preventiva ainda é a melhor medicina que se pode ter para diagnóstico precoce e nós conseguimos tratamentos rápidos. E quando a gente pensa que no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo, nós estamos com pacientes aí aguardando uma cirurgia, aguardando uma biópsia, aguardando uma tomografia, uma ressonância, para ver o tamanho, o diâmetro daquele tumor, daquela massa tumoral, se você vai fazer um tratamento cirúrgico mais quimioterápico, radioterápico e posteriormente uma hormonioterapia, aí você vê essa demora e você se assusta. Ela sacramenta um desfecho terrível, porque é exatamente um período em que você teria a chance de curar as pessoas e você acaba tendo uma demora tão grande que leva o câncer a se metastatizar ou a ir para estágios mais avançados e a chance de cura vai diminuindo. Aí, Jorge, eu até acho bom essa intervenção que ela faça, porque a Sociedade Brasileira de Cancerologia sempre esteve preocupada com esse estudo mais avançado, com essa rapidez no diagnóstico. Por quê? Para que as pessoas saibam, quando você demora a tomar uma decisão em relação a um câncer, você demorou no diagnóstico, você demorou para estagiar aquele câncer e começar o tratamento tardio, aquele paciente pode ter uma metástase, o que a população chama uma raiz do câncer em outro lugar. Então, a possibilidade daquele paciente ter tido uma cura por causa do diagnóstico, do início precoce do tratamento, então é essa a medicina preventiva, é isso que nós defendemos. E como parlamentar, eu vim aqui o tempo todo batendo nessa situação para que nós pudéssemos diminuir essa fila. Foi o mote, inclusive, da sua fala durante, né, a audiência que houve aqui para tratar desse assunto, inclusive não só com a doutora Nise, mas também com outros expoentes aí da medicina e da Sociedade Brasileira de Cancerologia, né, deputado? Justamente, porque nós temos aí pacientes que precisam de uma cirurgia, ou então foi diagnosticado através de uma colonoscopia, um câncer de reto. Aquele paciente demora às vezes 3 meses a 6 meses para iniciar, para realizar a cirurgia. Eu estou dando um exemplo de um câncer de reto, um câncer que é tratado, que cura com a cirurgia. Aí você vem o caso do câncer de mama, onde nós fizemos aquela audiência pública. Quantas mulheres realizam a mamografia, ou todo ano, ou a cada 2 anos, e essa paciente, depois de ter realizado a mamografia, não consegue chegar com ultrassom, com uma biópsia ou com agulhamento, para poder fazer o diagnóstico. É um adenocarcinoma, que tipo de tumor que é? Para nós iniciarmos uma quimioterapia, uma radioterapia e até a cirurgia, que poderia ser uma quadrantectomia, e se avançar, a quadrantectomia você tira só um quadrante da mama, e se avançado, você termina fazendo uma mastectomia radical, né? Pois inclusive, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, ela existe desde 1946. Ela congrega cirurgiões, radioterapeutas, oncologistas clínicos e também essa questão não só da prevenção, mas entidades filantrópicas do câncer. Nós temos no Brasil uma disseminação importante de núcleos formadores de opinião e temos excelentes profissionais. Eu acredito que é uma questão de gestão e de qualificação do sistema para que o fluxo seja melhor feito. Por exemplo, nós temos um defeito... Falou uma palavra aí, fluxo. Espetacular, né? Eu sei que é para a gente, mas o fluxo, a fila tem que andar. E existe um problema. Acontece o seguinte, existe um sistema de teto em que cada entidade pode fazer um tanto de procedimentos baseado no histórico. Só que o histórico do ano retrasado, antepassado, entende, né? É uma coisa incrível, porque não se dá uma dimensão, aquele potencial que aquela entidade adquiriu quando ela se
modernizou, quando habilitou, ela criou mais leitos, etc. Então ela fica num teto histórico e muitas vezes com períodos ociosos, porque ela já explodiu o teto do mês, o mês atrasado. Então nós precisamos ter vagas extrateto para o diagnóstico precoce do Posso câncer. explicar para a população? Isso. Que venha a ser o extrateto também, Vamos né? lá, vou explicar. O teto para o hospital São Miguel, vamos dar um exemplo aqui para não citar o nome de hospital. O teto do Hospital São Miguel para tratamento de câncer é de R$500 mil. Aí ele realiza, vamos dizer ali, 50 cirurgias, entre cirurgia de intestino, estômago, mama, tireoide, próstata, e ele alcançou o teto até o dia 20. Aí o que acontece? Chegaram mais ali 20 pacientes. E ele diz, olha, eu não posso te operar porque o teto do meu hospital já ultrapassou e ninguém vai me pagar. Ninguém vai pagar nenhum médico, ninguém vai pagar aos insumos, ao anestesista, a medicação usada, ninguém vai pagar a quimioterapia, a radioterapia. Aí o que acontece? O senhor espera para que o próximo mês o senhor entre na fila, o fluxo que ela falou. Sim. Aí o que acontece? Se nós trabalharmos que esse extrateto tem que existir, porque nós temos que iniciar o tratamento desses pacientes, agora com a lei nova, até 60 dias, a nossa lei seria iniciar imediatamente, esse extrateto daria condição para que iniciasse o tratamento rápido. Não sei se eu consegui explicar. Exatamente. E o que acontece assim, algumas coisas já existem extrateto, então algumas quimioterapias, algumas radioterapias, porém, no diagnóstico precoce ainda não. A própria mamografia, ela já saiu fora de uma situação em que você pode fazer tantas mamografias quanto necessárias. Então, nós temos aparelhos que não estão sendo utilizados em 100%. E depois tem outro problema. Você faz o diagnóstico num aparelho de mamografia em que você tem uma alteração importante que dá a imagem de um potencial câncer, BIRADS 4 ou 5, que é um número que você mensura a chance de ter câncer. E aí o que acontece? Essa paciente, ela precisa fazer uma biópsia. Ela não consegue fazer uma biópsia. Agora, nós tivemos na nossa audiência pública a informação de que a cidade de São Paulo criou 14 centros. Isso tem que ser também anunciado, né? As coisas boas têm que ser anunciadas. Com mastologista, com ultrassom e com biópsia. Mas como é que esse fluxo vai ocorrer é o que a gente ainda precisa aprender. E aí, depois que é feita essa biópsia, com que rapidez vai ser diagnosticado o câncer de mama. Agora, o senhor citou câncer de intestino. Nós temos pouquíssimos colonoscópios na cidade de São Paulo. Uma pessoa sangrando de intestino vai ter dificuldade enorme em fazer uma colonoscopia. E saber se tem câncer ou se é uma hemorroida. E a diferença você não consegue saber. Não consegue sem o diagnóstico preciso. Você precisa ter o diagnóstico preciso. Então, nós temos assim uma necessidade de treinarmos também a saúde básica. Porque é nos postos de saúde que esses pacientes ficam meses a fio, às vezes com uma tosse. Vamos ver o pneumologista. O pneumologista não está. Até que o pneumologista venha. Aí vamos pedir uma tomografia. Demora-se mais 2 meses para que faça a tomografia. E aí tem que fazer uma biópsia, guiada por tomografia. Não tem. Então, é isso que nós precisamos, doutora, estudar caso a caso. Eu vou mais, até um raio-x de tórax, que você dá para ver uma lesão e você encaminhar já direto para um pneumologista, um clínico geral ou para a oncologia direto. E eu queria citar uma outra coisa. Quando ela falou a condição, a classificação de BIRADS, o termo sério do nome de BIRADS, ele tem a classificação 0, 1, 2, 3. Aí 4, suspeito. E 5 é um câncer de mama. Então essa classificação, você olha pela mamografia. E o ultrassom também está dando alguma classificação também. Exato. Então só para que as pessoas saibam que é por isso que se pede a mamografia acima dos 40 anos e se pede a ultrassonografia em paciente que tem alguma
mamas túrgida ou dolorida, ou sai uma secreção, ou nota que tem algum caroço. Doutora Anice, a senhora citou durante a audiência que tem paciente que espera numa fila 11 meses por uma biópsia. É Exato. isso? E que outras levam mais 120 dias para o início do tratamento após o diagnóstico. Por que a lei 12.372 de 2012, que prevê aqueles 60 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento, não está sendo cumprida? Não está sendo cumprida, exatamente porque também nós tivemos a desconstrução de alguns serviços que antes atendiam ao SUS. Então, nós temos hoje menos leitos, menos ambientes ambulatoriais para atendimento de câncer. O nosso ICESP está absolutamente lotado. Também temos problemas enormes de financiamento. Sim. Então, nós precisamos encontrar modelos operacionais integrados, mas o fato é que a lei dos 60 dias não está sendo cumprida. E nós não temos também uma central de regulação que nos diga isso. Nós sabemos porque as pessoas chegam desesperadas se queixando, mas nós deveríamos ter um sistema em que a pessoa entra no dia em que ela tem a suspeita e você segue essa paciente para saber o que está ocorrendo com ela. É a central de regulação do paciente com câncer. Existe uma portaria no ano 2000 do Ministério da Saúde que nunca foi cumprida, que é Centro de Regulação do Câncer. Sim. Então, isso ajudaria que esse fluxo pudesse ser absolutamente mapeado, porque nós não temos a informação e esses pacientes se perdem no sistema e ficam sozinhos, sem que nós possamos protegê-los, porque nós nem sabemos onde eles estão. Pois é. O meu diretor me alertou que houve uma falha minha, eu falei a lei, o número preciso é 12.732, de 22 de novembro de 2012, e é uma lei federal. E a gente tem que lembrar o sistema SUS, município, estado e governo federal. No caso aí das verbas do Ministério da Saúde, um orçamento, eu acho que de 130 bilhões. Aqui em São Paulo, o orçamento da saúde, votado nessa Casa de Leis, executado esse ano, mais 22 bilhões. Não há dinheiro suficiente para diminuir, não digo zerar, mas pelo menos diminuir essa fila, doutora Anice? Tem muito desperdício. A Controladoria Geral da União mostrou que o dinheiro não chega na ponta. Ele não tem uma auditoria boa, nós precisamos criar mecanismos de eficiência e, na realidade, o dinheiro precisa ser melhor utilizado. Então, eu acho que existe um retrabalho, os pacientes, quando se perdem na fila, vão ser mais doentes, e aí nós temos quase que 19 vezes maior o custo de uma paciente com câncer metastático do que com câncer inicial. Então, só nisso a gente já deveria ter verbas. E tem uma outra coisa, por exemplo, o cigarro deveria dar verbas para o sistema de saúde para cobrir os custos do que ele causa, porque 50% dos pacientes que fumam vão ter algum problema decorrente do cigarro. Sim. E isso, quer seja na parte cardiovascular, na parte de câncer, mas o fato é que o sistema é abarrotado de doentes que contariam com uma ajuda melhor se nós tivéssemos um fundo gerado pelas indústrias do cigarro para cobrir as doenças geradas indústria por do ele. Cigarro, posso fazer até um parêntese aqui, que já diz que já é sobretaxada, que tem altos impostos, e dizem, inclusive, como defesa, que quanto mais se taxa o cigarro, mais se abre porta para o contrabando, e aí vem um cigarro de péssima qualidade a preços módicos. Ou seja, Por isso talvez... que tem que bloquear tudo. Na Tudo. Convenção Quadro, a gente tem áreas enormes sobre a questão das fronteiras. Você fala também sobre isso, só que quando o custo do cigarro aumenta, as pessoas fumam menos, porque elas têm aquela verba que elas gastam. E começam a fumar menos e vão deixando. Então, é um dos índices de cessação de tabagismo, é o aumento do preço do cigarro. Agora, nós temos dinheiro parado na Anvisa de registro de novas marcas que teriam um fundo destinado à saúde e que não saem desses fundos. Deveria ser verba carimbada para a saúde. Também. Então, eu acho que nós deveríamos encontrar maneiras inteligentes de criarmos uma rede de funcionamento do sistema que integrasse
abrace todos. Mas, por exemplo, a saúde da prefeitura não tem acesso a todas as informações de como vai no estado. Então, nós acreditamos que agora que vai haver uma interface maior entre prefeitura, estado e federação. Prontuário eletrônico, por exemplo. Também, prontuário eletrônico, o número do paciente, né, os cartões SUS, isso tudo vai criar uma sistematização mais adequada. Sim. Mas a nossa obrigação, enquanto comunidade civil organizada, é que nós tenhamos direcionamento e tenhamos a possibilidade de criar núcleos de acompanhamento dos processos. Então, sim, é como se fosse uma ação conjunta com o sistema público para que a gente possa acompanhar adequadamente. Esse centro de regulação do câncer, eu acho que ele tem que funcionar e a partir da unidade básica de saúde, ter o comunicado imediatamente nesse sistema para que até para as pessoas gastarem menos. Porque quando você comunica e inicia o tratamento, isso deve custar pelo menos por baixo, uns 70% a menos do que o paciente vai gastar depois, certamente, se tiver uma metástase. 70%? Isso. Eu te garanto como se não for mais. 19 vezes menos. Mas também não existe uma angústia, deputado e doutora Anísia, assim, se eu faço o diagnóstico precoce, mas não tenho o acolhimento do sistema de saúde? Claro. É que vale aí vai descobrir uma depressão, que tem rapidamente, já não aí existe. Nós pioramos e muito a condição daquele paciente, entendeu? Porque ele diz assim, nossa, a vida inteira trabalhei, paguei imposto e não consigo chegar no meu tratamento. Mas é por eles que nós estamos aqui, não é verdade? Lógico. Então, esse centro de regulação seria um centro de regulação que ele, além de agilizar o fluxo, sim, criar sinergias. Ele agiliza também que o gasto daquele final do paciente, do governo federal, estadual e municipal, com aquele paciente seja bem menor. E tem mais curas. E aí esse paciente, ele gera recursos para a União, porque ele trabalha, ele paga impostos, ele faz compras, ele consome. Então, esse paciente curado, sim, ele gera também recursos econômicos para o próprio país. Então, sim, assim, é uma conta maravilhosa essa, sim, porque é ganha-ganha. Você ganha pelo fato de que faz um diagnóstico precoce, você sobrecarrega menos o sistema lá na frente. E uma coisa linda que eu acho que nós podemos fazer é a mudança de hábitos, porque ela é mais barata. Você come menos, aí também, você come menos, você consome menos cigarro, você consome menos bebida e você faz mais exercício. Você, sim, caminha mais, gasta menos ônibus, né, anda mais, enfim. Sobre o cigarro em especial, a gente já está caminhando para o final desse primeiro bloco, eu queria a sua apreciação. O cigarro que andou banido aí das propagandas, da televisão inclusive, ele tem voltado de maneira muito singela pela televisão, as novelas de época. Aliás, já vemos inclusive novelas atuais aí com pessoas em quadro, em tela, fumando. Isso é um absurdo, porque isso estimula a criança. O poder da mídia é uma coisa extraordinária. Inclusive, a repetição dos modelos. Uma família que fuma, as crianças vão fumar. Então, já fumam indiretamente, se um ator famoso está lá fumando, isso é uma indução ao vício. Sim. E é nessa fase em que as pessoas estão mais expostas a essa influência que elas começam a fumar. A senhora teme essa glamorização, que seria até uma volta ao passado, hein? É um absurdo hollywoodiana, inclusive. Que os atores fumavam, né? É um absurdo isso. Sim. Inclusive, nós tivemos, na época da luta contra as indústrias do tabaco, atores que estavam sendo obrigados a fumar na novela, sim, e que voltaram a fumar. É um personagem. Absurdo. Então, existe uma coisa que eu acho que é consciência. Eu acho que nós deveríamos trazer a consciência a esses diretores que não é possível você induzir a população a ter um hábito tão nocivo quanto esse. Questão do marketing social, né, e a tela da TV que entra na casa dos brasileiros, né? Os brasileiros têm mais, embora seja um país tropical, né, deputado? Tem mais TV no Brasil do que geladeira.
Então, e nós temos agora a Sociedade Brasileira de Cancerologia, nós estamos lançando uma campanha nacional, sim, que é o Salve-se, não é? Sim. Que você faça a prevenção. Então, estamos contando com o apoio de diversas instituições aqui também, para que a gente possa veicular, né, a nossa vinheta, sim, feita com o apoio de tantas pessoas incríveis, alguns pacientes e outras pessoas que apoiam a causa. Então, nós precisamos desenvolver um dinamismo nessa questão. Sim, nós temos inclusive a TV Alesp é parceira, né, da Sociedade exatamente. Brasileira de Cancerologia. No próximo bloco a gente vai mostrar o trabalho, essa vinheta que está mostrando, né, a prevenção, né, doutora Nise? Muito obrigada. Que prevenção é tudo, né? Sem em termos dúvida. de câncer, principalmente, faz toda a diferença. A gente vai fazer um breve intervalo agora no Arena Livre, que está falando dos avanços da medicina no combate ao câncer, com a doutora Nise Yamaguchi, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Voltamos em instantes. Estamos de volta no programa Em Discussão Arena Livre, hoje conversando com a doutora Nise Yamaguchi, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, falando sobre os avanços no combate e também na prevenção a essa doença. No bloco anterior falávamos na campanha. Vamos mostrar agora a campanha, né, de prevenção. Vamos à campanha. Ah, sim, com certeza. Sociedade Brasileira e quem mais? Nós temos auxílio aí das agências de propaganda, né, a Adriana Cury também, que capitaneou essa ação, voluntários, e a Heloísa Faça exames Matsuda. Preventivos, cultive bons hábitos. Como mexer com essa cultura? Você tem que mudar a construção na infância. Eu acho que nós temos que atuar cada vez mais na educação infantil. Nós estamos agora com um pré-projeto em que vamos levar para uma cidade do interior e tentar criar uma construção de educação, ver o que já existe elencado ali, sim, de iniciativas e juntar essas iniciativas para você transformar os hábitos na infância. Você já conseguiu a cidade ou quer que eu arranje? Bom, podemos pegar as suas, tem uma cidade que já me propuseram. E sim, aí nós podemos ir, porque eu acho que isso é fundamental. E lá em Mogi, inclusive, eu tenho muitos pacientes, né? Tenho uma comunidade japonesa enorme, os agricultores, 75 mil, etc. Eu acho que podemos fazer. Agora, uma coisa importante, Jorge, é que, além de você cultivar os hábitos saudáveis na infância, a gente precisa voltar à educação física nas escolas, que foi diminuída. Sim. Nós temos que rever a merenda escolar, o que ela contém. Muito bem, o display, né, toda aquela exposição de alimentos errados para as crianças. E também estamos reduzindo agora a quantidade de açúcar e sal das dietas no Brasil. Isso é um convênio que está sendo feito com a indústria dos alimentos. Com relação aos exercícios, existe um dilema, porque o mundo está cada vez mais sedentário. Sim. Então, como é que nós vamos fazer com que as pessoas saiam do sedentarismo? E é tão simples com o Ibirapuera aqui na frente, né? Por que as pessoas não andam? Então, também com o celular, etc., são coisas que acabam diminuindo essa intenção, né, das pessoas fazerem exercício. E a gente tem uma preocupação também com a quantidade de açúcar dos refrigerantes. Os sucos já de caixinha, os refrigerantes, eles têm muito açúcar. Isso alimentação natural, exatamente, muita fruta. O senhor estava falando no intervalo do programa sobre o Japão. Explica pra gente aquela questão do diagnóstico, né? O que eu perguntei aí é da tecnologia, né? A doutora Nise, é justamente sobre o prótons. Nós não conseguimos, eu estou batalhando aí desde 2010 com grupos americanos, para que nós possamos ter o prótons aqui no Brasil.
Vou te apresentar os japoneses. Então. Aí, ó. Ah, eu quero. Eu exatamente. quero porque é o seguinte, o próton é um avanço bem maior do que o acelerador linear de partícula, onde você tem o tratamento é localizado, você não tem uma lesão, vamos dizer, você não queima uma extensão grande, tá? O aparelho entra, por exemplo, o câncer, vamos dizer que está aqui nessa fitinha aqui, o próton vai entrar e só vai tratar essa região. Ele não vai pegar toda a região da caneta que está aqui, ele só vai nessa fitinha aqui, nessa risca aqui do meio. Então o prótons tem essa vantagem. E ela imediatamente fez o comentário sobre o câncer em criança cerebral infantil, que é um dos mais, o mais comum, né? Exatamente. É o mais comum e com cura. Exato. Agora, deixa lesões porque o acelerador linear de partícula, antigamente a bomba de cobalto, lesava muito. Já é mais preciso, mas o próton beams, né, os raios de prótons, eles realmente e ainda estão em desenvolvimentos de carbono também. Sim. Então nós temos tecnologias avançadas. Mas já chegaram no Brasil? Não, não tem ainda. Não tem nem no Brasil. Não temos. Na América do Sul, ninguém. O Japão é um dos países que mais tem prótons por milhões de habitantes. E nós temos nos Estados Unidos também máquinas importantes e na Europa, mas na América Latina não tem nenhum aparelho ainda e eu acho que é uma tecnologia que precisa muito. Inclusive para áreas que têm que ser reirradiadas, também o próton auxilia. Auxilia porque só vai naquele ponto, mas né? Principalmente para criança... Eu tive numa reunião com o Henrique Prates ainda em Barretos e tive essa reunião aqui com o secretário da Saúde. E nós fomos discutir justamente isso. O medo que se tem é de investir, de trazer um aparelho desse, até tem como ganhar o aparelho, mas ele tinha medo de não pagar justamente o extrateto. No SUS não é simples, mas eu acho que a gente pode realmente desenvolver alguma ideia na área de inovação e desenvolvimento de tecnologia. Tudo aquilo que é necessário para a população, a gente tem que encontrar uma maneira, principalmente quando se trata de proteger as nossas crianças no desenvolvimento do cérebro. Agora, eu queria falar de uma outra questão, que é essa medicina de precisão. Sim. Cada vez mais nós sabemos que o tratamento ele tem que ser baseado em algoritmos moleculares. E nós temos hoje já alguns tratamentos que estão vindo para o SUS. Então isso também tem que ser falado, porque é uma grande conquista. Sim. É a primeira vez que nós vamos ter um remédio de alvo molecular para o SUS na área de câncer de pulmão. E existem outros que são necessários. Mas nós precisamos monitorar os nossos pacientes cada vez mais com relação à medicina personalizada de precisão. Não é mais o mesmo remédio que vai servir para todos. Ele tem que ser feito de acordo com as mutações de cada paciente e também com algumas proteínas que dizem se o paciente vai responder ou não à imunoterapia. A imunoterapia é uma outra área extraordinária, que é você trazer o sistema imunológico do paciente para combater o câncer, seja ele de pulmão, o melanoma, o câncer de rim, que já são absolutamente melhores do que as quimioterapias, né, em vários casos. Mas, por exemplo, nós temos também alguns tratamentos de alvos teleguiados que são feitos em câncer de mama rotineiramente. E alguns desses podem ser usados em alguns tumores de câncer de intestino, em câncer de outras áreas, exatamente por terem a mesma parte molecular. Então, eu tenho a sensação de que nós estamos, é como uma guerra nas estrelas, sabe? Você está chegando no momento em que a ciência está se tornando palpável, realizável. Além do que, isso se transmite em uma cura dos pacientes. A senhora falou numa entrevista tempos atrás que o câncer é um desafio, mas é também um aprendizado. Cada vez se aprende mais com o câncer. Sem dúvida. E as áreas que a gente vai interferindo vão levando mais conhecimento, por exemplo, para a parte de infectologia, a parte de imunologia. É fantástico. Irradiando para outras especialidades. Exatamente, de autoimunidade, de reumatologia. Sim. Mas também lembrar que câncer é multidisciplinar. Você não trata nunca o câncer sozinho, você precisa de outros grandes especialistas que vão estar se agrupando. Por isso que, assim, eu me sinto parte de uma grande comunidade, né? Sim. Hoje somente para um tratamento de um câncer, você tem, além do oncologista
vamos dizer, geral, né? Um clínico oncológico geral. Aí você vem o radioterapeuta, o quimioterapeuta, o imunoterapeuta, a pessoa que faz hormonioterapia. Então você já tem, né? O oncologista, ele tem que ter essa formação. É, formação. A hormônio, a quimio e a imunoterapia hoje fazem parte desse conhecimento. Só a radioterapia que é ainda... a radioterapia é uma área porque você tem que ter todos os físicos, o planejamento, etc. Psicólogo também, doutora? E você tem que ser psicólogo também. Eu acho que você, como médico, tem que, em primeiro lugar, ter empatia com o paciente. Você tem que entender a dor dele. Mesmo que aquela dor, porque às vezes o câncer de mama, por exemplo, inicial, ou o câncer de próstata inicial, não vai ter problemas. Aquele câncer de próstata pode ficar anos em acompanhamento. Envelopado ali, né? Exatamente. Só que a pessoa se sente portador de uma doença maligna e para tudo e perde a força. E é o contrário, ela tem que se apoderar do seu potencial cada vez mais. Então, assim, é muito importante que a gente traga ao paciente a força que ele tem. E isso é uma coisa fantástica. Às vezes o paciente entra no meu consultório, cabisbaixo, e ele sai sabendo que ele consegue vencer. Então isso é parte do tratamento, é o efeito positivo, não é, da relação médico-paciente. E além disso, se você ainda tem a chance de trabalhar com a ciência, trabalhar com a parte psicológica, imunológica, com a dieta, com o exercício, a gente consegue resultados fenomenais. Hoje mesmo eu vim assim celebrando a conquista de uma paciente querida em que os tumores metastáticos sumiram. Então isso é uma coisa inclusive fenomenal. Mostrou para nós, é uma coisa importante a gente poder ter assim essa oportunidade de acrescentar, não é, novas esperanças às famílias dos pacientes. Mas agora eu venho aqui, Nise, justamente dentro da grade de formação médica e da residência, principalmente na oncologia, nós temos que ter essa parte mais humana, saber ouvir. Gente, é uma ciência saber ouvir um paciente. Ele cura, ele sai dali curado. Então, saber ouvir, não é... O que é que eu... doutor, eu fui no médico, está aqui, olha, ele disse aqui que eu estou com uma lesão no intestino. É câncer, doutor? Olha, o senhor tem que começar o tratamento assim, assim, assim. O senhor agora vai procurar o cirurgião. Ao cirurgião. Não escuta absolutamente nada. Então, aquilo ali, o cara sai dali... Quem é o cirurgião? É o Jorge. Ô, Jorge. Aí, o Jorge diz assim, só tem um vaga para operar em março. Não, é um absurdo. Absurdo. Então, uma coisa séria. Eu acho assim, você tem que ouvir, mas agir. Então, são várias coisas que são pontuadas ali. Você ouve, você compreende, você traz todo o seu conhecimento, sim, você traz a rede de ações e faz uma espécie de jogo estratégico. Como é que você vai chegar no que você quer? Então, a gente vai atuar aqui, aqui, as margens de segurança de cada tratamento, os riscos, os benefícios, tudo isso tem que ser somado para que você tenha um tratamento integrativo. Se a doença, doutora Nise, é tão difícil, como se anuncia a doença para o paciente? Eu pego aqui, inclusive, na rede social, o Instituto Avanço da Medicina, a gente foi lá no Facebook e viu o depoimento de alguns pacientes. Eu recortei um aqui dizendo que as consultas são sempre marcadas pela leveza. A doutora Nise Yamaguchi, que Deus colocou no nosso caminho, né? Festejamos esse encontro com a felicidade, né? No caso aqui do marcador tumoral. Eu queria que a senhora falasse um pouco de como é humanizar o tratamento. Porque parece que só a notícia já é um choque. Mas é mesmo. Eu acho que a gente tem que ter noção, porque, veja, nós normalmente temos uma vida bastante atribulada. Nós não temos tempo para ficarmos doentes. Quando nós estamos doentes, nós paramos muita coisa. E você tem que respeitar aquele momento e aquela dor do paciente. Agora, uma das coisas mais incríveis é a capacidade de luta de cada pessoa. Isso me fascina. E eu valorizo isso para a pessoa, eu devolvo para ela como eu avaliei a situação e como essa pessoa se transformou ao longo do caminho, como ela saiu de uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade, para uma situação de empoderamento. E isso ela mesma percebe e ela captura
captura aquela informação. Nós precisamos, na vida, termos esperança. Se a gente não tiver esperança, a gente não vai sair daqui. Então, nós precisamos entender que o mundo inteiro está trabalhando para que a gente possa ter um novo tratamento. E nós podemos, a partir de uma série de ações públicas, e junto aos convênios, e junto às áreas médicas e às ONGs de pacientes, empoderarmos também o paciente para que ele saiba o que ele precisa. Agora, uma das coisas mais fantásticas é o que eu aprendo com as pessoas. Então, eu realmente, assim, usufruo desse contato diário. Nos dias, nas madrugadas, eu trabalho muito às noites, porque o dia não cabe. Então, eu trabalho desde cedinho até muito tarde. E, às vezes, aquele momento de quietude em que você tem a oportunidade de ouvir as dificuldades do paciente são fundamentais. Eu hoje fiquei até de madrugada e o paciente, por causa disso, resolveu fazer o tratamento. Ele já vinha desistindo, já não queria tratar, e aí ele, não, eu vou enfrentar e a gente ainda vai ver estrelas lá na fazenda dele. Já falei, então o senhor vai melhorar e a gente um dia vai levar um grupinho de pessoas, os médicos que estão aqui, para a gente poder entender essa grandiosidade, né, da linguagem das estrelas. Eu acho que você tem que entrar no mundo do paciente, acolhê-lo, mas também celebrar as conquistas. Sim. Claro. Deputado, mas temos que lembrar a questão dos números também. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 600 mil novos casos por ano, muitos melanomas, é um país tropical, né? Muito sol. O deputado pode até explicar melhor para quem gosta de cultivar a vida praiana, né, deputado? Mas também o fato dos investimentos que estão sendo feitos, se há possibilidade. A gente tem que lembrar que a população brasileira está envelhecendo rapidamente e novos casos de câncer vão aparecer. O meu comentário seria o seguinte, que eu realmente fui uma pessoa que abusei de sol, ou do sol, porque eu nasci em Fortaleza e sempre fui praieiro, né? E sempre gostei da praia justamente no pior horário, que é da meio-dia até às 15 horas. E isso trouxe para mim alguns vasos celulares e espino celular. Eu vou explicar o que é isso. Os tumores de pele são o vaso celular, que é um tumor com uma não é tão agressivo. O espino celular, que é um pouquinho mais agressivo. E o que foi citado aqui, o melanoma, que é um tumor altamente agressivo. Graças a Deus não tenho nenhum melanoma, não apareceu nenhuma mancha, aquelas manchas negras ou azul, ou que mudam de cores. Aquilo ali pode ser uma suspeita de melanoma. Então, o que acontece? A gente tem que estar o tempo todo com uma lupa, ainda eu estou para ir ao dermatologista esses dias, para poder tirar uma série de coisas e ir para a praia agora em janeiro com a camisa de ultravioleta. Filtro solar. De filtro solar. E não ir no horário ruim, mesmo com filtro solar. E não no horário ruim. 6 da manhã, escutem, e com muito protetor. E queria dizer a todos vocês que estão nos assistindo, que desde que eu estou aqui como deputado, que eu tenho uma luta para que o protetor solar não seja cosmético, e sim seja medicamento. Porque no cosmético é cobrado 40, 60 reais por um tubinho de protetor solar, 50 ou 60 ou 70. Enquanto que se fosse medicamento, ele poderia até ser doado pelo SUS. Ou um quinto do preço. Mas ele custaria aí 10 reais, 15 reais. Isso é uma luta e que o governo federal tem que abrir os olhos, nós estamos num país tropical, estamos tratando melanoma, estamos tratando alguns espinos celular e vaso celular, às vezes bem, que eles conseguiram sair daquela faixa milimétrica e alguns, agora mesmo tem um amigo meu japonês, que ele está com um espino celular aqui no mastoide e aqui no próximo, ele conseguiu penetrar no osso. Então, a lesão bastante
tornou-se agressivo e não curava, vai ter que tirar todos os ossos da Alguns face? desses já respondem à imunoterapia. Então, são pacientes que vão se beneficiar de tratamentos imunológicos, porque o sistema imunológico pode reconhecer muito melhor os espinos celulares, porque eles são bem diferentes das células normais. Eu queria Mas falar não um pouquinho... mandaram ele para a imunoterapia até hoje? Não, é um tratamento ainda bastante caro e delicado, ele tem que ser bem indicado, mas é um potencial, principalmente nas metástases, e acabou de ser aprovado no Brasil para câncer de cabeça e pescoço, quando ele tem metástases regionais ou é localmente avançado, já se pode utilizar, recidivado e avançado. Você falou, ele é produtor de caqui e de goiaba. Então, aí veja, nesse caso, ele deve ter tomado muito sol, né? Então, o sol é um fator preponderante nessa situação num país como o nosso. Sobre o envelhecimento da população. Agora eu queria falar dos agrotóxicos. Por favor. Os agrotóxicos são um problema muito sério, porque o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos e muitos deles proibidos, em quantidades absurdas, a ponto de muitas vezes as nossas exportações serem barradas em alguns países pelos produtos que nós utilizamos. Então nós não podemos desmerecer o conteúdo carcinogênico de muitos agrotóxicos. Nós precisamos rever isso, não é coibir a agricultura, pelo contrário, auxiliar, mas nós temos que melhorar o nosso controle de agrotóxicos, da quantidade de partículas por milhão que nós temos. Sim. A outra questão importante, eu acho... Poluição também, doutor? A poluição também, ela causa mais câncer de pulmão. Tem alguns trabalhos que foram feitos com ratinhos na Praça da Sé e mostraram que ratinhos em Atibaia tinham menos progressão do câncer de pulmão do que os ratinhos na Praça da Sé, que estavam sujeitos aos mesmos carcinógenos que foram feitos e mais a poluição. Então a poluição é outro problema também. Sim. Ainda, aliás, já estamos caminhando para as considerações finais aqui. Eu ia Nossa, perguntar sobre falar um pouco sobre o envelhecimento da população e novos casos de câncer, também a resistência dos pacientes, principalmente o homem que não gosta muito de ir a médico e tudo mais. E falar também, deputado, me ajuda aqui. 1147 de 2011, que cria a rede de atenção oncológica Vaga Zero no estado de São Paulo e dá outras providências, deputado. É 11 mesmo. Tá bom, é isso mesmo, deputado. Perfeito, o deputado tem sido bastante importante nessa situação e nós queremos continuar esse projeto e vamos à busca de parcerias com o governo municipal, federal e estadual, e nós precisamos fazer com que a nossa população participe mais diretamente dessas questões. Sim. Agora, a questão do envelhecimento é que com o envelhecimento nós vamos ter mutações sequenciais e essas mutações criam mais câncer, então é natural que isso ocorra. Mas nós temos também câncer na infância, que é ocasionado principalmente por algumas questões relacionadas a vírus e outras hereditárias, e além disso a comportamental, que vem quando a pessoa é mais obesa, quando come errado. E a vida moderna tem levado à produção de novos casos de câncer? Enormemente. Ou tempos atrás se vivia muito menos e não havia tempo do câncer aparecer? O que se falava, por exemplo, que o câncer de próstata, os homens teriam aos 100 anos 100% de chance de ter câncer de próstata. É verdade. Quem chega hoje é muito provável que uma geração inteira, essa geração atual chegue aos 100 anos, doutora. Mas muito desse câncer de próstata não vai evoluir. Então a pessoa morre com o câncer, mas não do câncer. Agora, realmente, à medida que a população vai envelhecendo, ela vai tendo mais câncer e alguns não tinham a idade para terem. Mas com certeza as duas coisas são verdadeiras. Existe mais câncer no idoso e dá mais tempo de você ter câncer. Perfeitamente. Suas considerações finais, deputado, e depois... O câncer também tem essa coisa. Quanto mais tardio ele vem, mais fácil o tratamento, ou mais tratável ele é. Enquanto mais jovem, pior é a situação. Às vezes é muito agressivo. Suas considerações finais e o agradecimento à doutora Nice. Nice, eu queria agradecer muito, Nice Yamaguchi, a todos vocês que estão assistindo, que são meus parceiros aí dos Kaikan da vida. E agradecer a você por ter vindo aqui participar desse Arena Livre. Para nós é um orgulho termos especialistas, pessoas que possam educar a população, que possam estar junto conosco fazendo campanhas de uma medicina preventiva, principalmente quando nós tratamos de câncer. E eu sou realmente a favor
de um centro de regulação para câncer e que se inicie o tratamento o mais rápido possível. Por isso que eu desenvolvi esse projeto que eu vou dar na sua mão, que é o Vaga Zero para Câncer. Suas considerações muito finais, obrigada, doutora Anísia. Ela é um otimista, né? Muito obrigada, Jorge. Eu sou otimista porque eu vejo muitas conquistas. Eu estou nessa área há quase 40 anos e tenho palmilhado, né, o Brasil e o mundo. Trabalho com vários países em desenvolvimento, trabalho no grupo da França também, e eu tenho a certeza de que o câncer tem cura. Salve-se, é a campanha da propaganda aqui da Sociedade Brasileira de Cancerologia, mas ele também tem cura em estadios mais avançados. Existe tecnologia, existe ciência que tem que ser aplicada, e nós temos com certeza a chance de trazermos o melhor de nós mesmos no contato com os pacientes. Eu sou grata à vida, grata aos meus pais que me trouxeram a esse país e nasci aqui. Eu me sinto mais brasileira do que nunca. Eu tenho a certeza de que nós temos uma nação maravilhosa e temos muito a construir. Arigato. Eu queria dizer a todos vocês que é um prazer muito grande nós fazemos um programa como esse. Eu digo que é um programa de alto nível e eu convido a Sociedade Brasileira de Cancerologia a lutar junto conosco na aquisição de um prótons. Não estou fazendo marketing de empresa nenhuma. Para mim pode ser japonês, chinês, americano, alemão, mas o mais importante é que nós tenhamos um prótons aqui em São Paulo que já cabe. Perfeito. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutora Anísia, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes. Foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado também por sua presença nesta arena, deputado Luiz Carlos Gondim. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão Arena Livre. Espero você. Vale a pena.